Olá, você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico e literário. Hoje estamos trazendo a obra de João Guimarães Rosa, o clássico da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, nesta edição aqui. E a sensação que eu tive ao ler esse livro, a primeira consideração necessária a ser feita foi a dificuldade que eu tive de lidar com a linguagem. Admirável, diga-se de passagem, o trabalho de debruçar intelectual na direção do comum, né, da linguagem popular. Apesar de ser uma pessoa muito tomada pelo tempo na sua função de diplomata que ele era, ele teve que arrumar tempo para conversar diretamente com o homem interiorano, sobretudo dos chamados das gerais, né, o sertão. E com isso ele concebeu, conversando justamente com esse capial, esse matuto, esse homem interiorano, ele foi conseguindo não apenas acumular histórias interessantes que pudessem permear a obra, como construir a própria linguagem, né? E essa linguagem que talvez tenha sido ofertada para mim com maior dificuldade, eu tive uma certa resistência para conseguir compreender a forma estrutural dela, apesar de reconhecer a enorme riqueza que ela traz e, ao mesmo tempo, uma visão filosófica de debruçar aristocrático na direção do popular e do primitivo. É uma linguagem primitiva, é uma obra inteira dedicada à cultura primitiva e a exortar esse primitivismo para trazer ele, que certamente é uma cultura afastada dos meios literários, dos círculos letrados no Brasil, né, trazer para um grau de erudição maior, né, apresentar o primitivo como a possibilidade de erudição para quem se debruça no estudo da literatura brasileira. Então, portanto, o Guimarães Rosa, ele, com isso, ele segue uma tradição muito antiga e até internacional, né, de debruçar aristocrático em direção à cultura popular. Esse tipo de linguagem que ele conseguiu construir, que eu chamo de jaguncês, né, porque ele vai tratar da vida do jagunço, do homem que não tem muita perspectiva na vida, está lá no interior das Gerais, que é mais basicamente o sertão que engloba 3 estados, Minas Gerais, Bahia e Goiás, né, a Chapada lá do Goiás, e enfim, aquela região em que você tem cidades interioranas muito primitivas. Entre essas cidades há, pode-se dizer, um verdadeiro sertão, ou seja, um nada, né, um vazio, aquela vegetação típica. Então, tudo isso é muito bem descrito ao longo da obra. Pode-se dizer que é um épico, porque ele torna, de certa forma, ele dá uma visão heróica, né, de grandes feitos para a jagunçagem, vamos dizer, sobretudo figuras icônicas, aí o protagonista, o Riobaldo, que começa a obra narrando, ele é uma narrativa em primeira pessoa, mas é curioso porque é posto na forma de diálogo, né, sem que você tenha o interlocutor do outro lado. Então é o Riobaldo contando a história em primeira pessoa para alguém que se presume estar escutando. Então, na verdade, é como se o Guimarães Rosa estivesse colocando ali exatamente o que ele ouvia dos jagunços, do homem interiorando, né? Só que nesse formato, em primeira pessoa, né? E esse interlocutor seria o próprio Guimarães Rosa, só que ocultado na obra, né? Alguém que está escutando o Riobaldo contar a história. E o Riobaldo nos conta em primeira pessoa diretamente a história. A princípio ele apresenta o padrinho dele, o Celorico Mendes, mas mais adiante na narrativa ele desconfia que, na verdade, Celorico Mendes seja o seu próprio pai. Não é uma história dividida em capítulos. Eu diria que assim, até mais ou menos 1/5 do livro, o livro começa lento, então eu recomendo para você que está acostumado com histórias que começam de forma mais direta, não cansar pelas 2 dificuldades, né? Pelo fato de que nesse primeiro quinto da obra pouca coisa acontece e pelo fato de que a linguagem ela carrega em si uma dificuldade à parte, porque ela traz justamente esse jaguncês, né? Essa quantidade de termos e expressões típicas, uma quebra constante, uma forma bem matuta de estar expressando as palavras e ao mesmo tempo traz riqueza, né? Engrandece a nossa cultura quando a gente pode ter esse contato, sobretudo eu, falando pessoalmente que sou um homem de cidade, ter aí a possibilidade de ter esse contato com a beleza e a poesia, o lirismo que traz a vida do interior. Isso eu acho que é o que mais enriquece aqui, além do que as lendas, os mitos, os causos. Vão ter pequenos causos, eu falo aqui causos entre aspas, né? Os casos, né? Os causos contados, pessoas
personagens secundários, contados não por eles, mas contados a respeito deles. E basicamente a trama envolve o que seria a jagunçagem, né? Seria a vida do homem matuto que tem pouco a perder, que está disposto a pegar em armas para formalizar ali verdadeiras milícias, vamos dizer assim, verdadeiros comandos, que muitas das vezes são organizados por fazendeiros, que determinam qual é a ordem no local. Então há um primitivismo na formalização da ordem social. A ordem social não tem ainda formalizado de forma definitiva um Estado, apesar de, no meio dessa guerra, dessa confusão toda, termos ali também os bandoleiros representantes do governo, que inclusive nos são apresentados na obra como rivais, inclusive, que estão caçando o grupo do Riobaldo. O Riobaldo, ele ao longo da obra, ele vai estar, digamos, trabalhando a favor de jagunçagens de clãs, né, vamos dizer assim, de tribos diferentes, né? Ele começa operando em favor do Zé Bebelo. O Zé Bebelo, inclusive, o contrata para ser professor dele, de línguas, enfim, de cultura que ele possa estar ensinando, porque há uma deficiência enorme cultural, no sentido de cultura educativa, né, vamos dizer, na região, né? E depois o próprio Zé Bebelo, que é um homem muito esperto e que já tem, é um desses quase coronéis que tem já um contato maior com a educação, ele acaba ultrapassando o próprio Riobaldo e percebendo que o Riobaldo não tinha muito mais o que lhe ensinar. Ele foi além do Riobaldo e aí isso ratifica ele na posição de chefe no começo da obra. E ele sai com a jagunçagem para sair tomando regiões, defendendo fazendas, impondo a ordem segundo o que ele acredita que seja a ordem. E ali ele vai começar a se expandir demais, de forma que a obra tenta construir, por isso que é uma obra um pouco épica, porque ela tenta construir um senso moral, apontar uma direção moral intuitiva. Então o Riobaldo intuitivamente sente que está exorbitando, que está um trabalho desequilibrado, né? Que eles são muitos homens armados e que invadem e tomam com muita facilidade, aquilo incomoda o Riobaldo, e o Riobaldo acaba se bandeando para outra facção, vamos dizer assim, que seria os do Joca Ramírez. Inclusive, onde ele ali vai encontrar reencontrar um amigo de infância, de juventude, que é o Diadorim. Ali ele vai encontrar o Diadorim, alguém que tem um laço familiar, inclusive, com o Joca Ramírez, que é esse grande fazendeiro para onde ele se bandeou, para esse outro clã, vamos dizer assim, né? Essa outra jagunçagem. E lá ele vai conhecer o Diadorim, vai reconhecer o Diadorim do seu passado e vai se estabelecer um laço de muito afeto que vai beirando e culminando com uma espécie de paixão e amor entre os dois. Então, a princípio, a obra sugere um alto estranhamento por parte do Riobaldo de se ver envolvido afetivamente com um outro homem, né? Um jagunço chamado Diadorim. E ele, ao mesmo tempo que o Riobaldo tem suas relações com outras mulheres ao longo da obra, como Nhonhirá, que é uma meretriz, né, ou mesmo a prometida ao casamento, que é a Otacília, ao mesmo tempo, no fundo, há um amor oculto que lhe incomoda a obra toda, que é o amor por Diadorim, que é essa figura misteriosa da obra. Pode-se dizer que a obra vai se desenrolando e o grande efeito metafísico da obra, inclusive o próprio Guimarães Rosa, em entrevista concedida a um jornal alemão, ele compara a obra com o Fausto do Goethe, porque nós sabemos que em Fausto do Goethe, o Fausto ele faz um pacto com Mefistófeles, né? E a partir de então, em Fausto do Goethe, o Fausto, o protagonista, vai passar a ter todo um conjunto de experiências diferenciadas a partir do momento em que ele faz esse pacto, né? E aqui na obra, à medida em que Riobaldo vai narrando, ele começa com o apelido de Tatarana, né? Ele é um exímio atirador, um jagunço treinado, filho bastardo do Celorico Mendes, que é um dos coronéis da época. Ele vai falando sobre ser pactário, ou seja, sobre a ideia de se existe ou não um diabo para se fazer pacto. Há, a princípio, dentro dos próprios Joca Ramírez, né, ou seja, dos próprios seguidores, jagunços que seguem o Joca Ramírez, figuras que
que aos olhos de Reobaldo são figuras antipáticas, como é o caso do Hermógenes e o Ricardão, e digamos, paira sobre o Hermógenes a ideia de que ele poderia ser pactário. E aí a obra vai se desenvolvendo, eles nas lutas de jagunçagem, invasão de cidades, eles acabam capturando o seu rival, que é o Zé Bebelo, e julgam o Zé Bebelo. Joca Ramiro é alguém que tem também toda uma noção de conjunto moral, de intuitiva, né, uma moral intuitiva, de honradez, aquele senso de honradez, concede ao rival a possibilidade de ser julgado e ainda, ao invés de matar e eliminar friamente o líder rival, que é o Zé Bebelo, o Joca Ramiro, ao contrário, concede a possibilidade do Zé Bebelo fugir, né, da cidade, dá um prazo para ele fugir e diz para ele não voltar enquanto o Joca Ramiro estiver vivo. E o Zé Bebelo, lembrando que é o ex-chefe do Reobaldo, e o Reobaldo agora inclusive o Reobaldo, quando captura o Zé Bebelo, é graças ao Reobaldo que o Zé Bebelo não é morto logo de cara, porque o próprio Reobaldo suscita a ideia de que o seu ex-chefe merecia ser julgado, não ser simplesmente exterminado. Mas o interessante da obra, né, o que faz esse nexo com o Goethe, né, do Fausto, como o próprio Guimarães Rosa fala na entrevista, né, essa questão metafísica, ocorre quando, já na meados da obra, né, o Joca Ramiro é assassinado pelo Hermógenes e se cria um novo racha. O racha agora é entre Hermógenes e os seus seguidores, o Ricardão, enfim. E a perseguição que vai ser feita ao Hermógenes por matar friamente Joca Ramiro. E justamente quem vai ajudar e vai chefiar a priori essa confederação de jagunços, né, da onde inclusive estão de Reobaldo e de Adorim, será justamente o Zé Bebelo, que a partir do momento que o Joca Ramiro é assassinado pelo Hermógenes, o Zé Bebelo volta para ajudar já que ele foi julgado de forma tão soberba, né, com tanta indulgência por parte do Joca Ramiro, ele criou ali um sentimento de dívida em relação ao assassinado, que é o Joca Ramiro, e se junta ao de Adorim, que é parente, tem laço de parentesco com o Joca Ramiro, e o Reobaldo, que tem um laço de afeto enorme pelo de Adorim. Então, o Zé Bebelo vai reorganizar e se configura uma nova briga, né? A briga entre o Zé Bebelo e os Hermógenes. Boa parte da obra é conduzida dessa forma, essa luta entre os Zé Bebelos e os Hermógenes. Mas o interessante na obra, como eu falei em relação ao Fausto, é que em determinado momento o Reobaldo se aborrece com a própria situação, a vida de jagunçagem, ele que queria desistir daquela vida, ele acaba resolvendo apelar e tentar fazer o pacto, né? Sempre questionando se existe ou não o diabo. Então ele se isola no meio daquelas matas e fala sozinho ou com o diabo, seja lá qual interpretação você queira dar, né? Sugere que está disposto a fazer o pacto e não recebe nenhuma resposta, né? Há um silêncio total, absoluto. O que o faz ter a convicção de que então o diabo não existe, que é uma mentira essa possibilidade de fazer o pacto. Só que, para sua surpresa, a partir de então, toda a obra vai sendo conduzida de forma a lhe dar a certeza, ou pelo menos suscitar ainda mais dúvida da existência do diabo, lhe dar uma espécie de convicção de que está sendo favorecido de alguma forma. E de fato é o que vai acontecendo. Começa com um fazendeiro que lhe dá um cavalo de primeira grandeza, de primeira ordem, primeira qualidade, logo para ele que nem sequer era o chefe, né, dos Zé Bebelos. Em segundo, o próprio Zé Bebelo cedendo a chefia para o Reobaldo. Então o Reobaldo vai se tornando o Urutu Branco, né, uma figura mítica e lendária dentro da obra, que é, digamos, encarregado de não apenas chefiar toda aquela jagunçagem na luta contra o Hermógenes, quanto a toda essa questão fica dividido também entre a missão de se vingar a morte do Joca Ramiro perseguindo o Hermógenes e ao mesmo tempo o amor que ele nutre em relação a um outro jagunço, um homem o que lhe incomoda profundamente, que é o de Adorim. É uma obra interessantíssima, tem um desfecho surpreendente que não pretendo trazer aqui, mas realmente recomendo. Também existe uma minissérie feita televisiva, muito boa, mas que eu reconheço que eu não me recordo perfeitamente bem, pois faz muito tempo que eu assisti. E uma obra que traz essa complexidade metafísica, né? Pois não é afirmado nem negado a existência do diabo, simplesmente há um pacto sem resposta e, a partir disso, um encaminhamento de uma sucessão de coincidências que favorecem o Urutu Branco
no seu épico em direção à vingança com relação ao Hermógenes. Todo um senso de honradez dentro da jagunçagem, isso é muito interessante, né? A ideia de que existem códigos próprios a serem seguidos, códigos de honra seguidos por, em última análise, bandidos que seguem determinados códigos de honra. Isso não deixa de ser um tanto quanto paradoxal e interessante, e ao mesmo tempo toda a riqueza do interior de Minas, de Goiás e da Bahia, trazida não apenas pela linguagem que é trabalhada nessa direção, como pela própria riqueza das histórias que permeiam essa narrativa. Considerado um clássico da literatura brasileira e, sem dúvida, um livro incontornável. Então, se você pretende se debruçar sobre o estudo da literatura, não há como contornar essa obra, é fundamental, né? Ela faz parte dos livros mais fundamentais da literatura brasileira. Então, é isso, a parte final dessa edição que eu tenho aqui, né, que é da Companhia das Letras. A parte final ela vai ter uma série de, digamos, trocas de cartas, entrevistas de figuras célebres, jornalistas ou mesmo escritores. Aqui tem uma parte, uma discussão entre a Clarice Lispector e o Fernando Sabino. E por aí vai, enfim, falando da obra, né, tecendo considerações. Entre vários outros intelectuais, tem jornalistas intelectuais aqui discutindo a obra. E essa obra ela traz esse fundo metafísico ao mesmo tempo que é um épico, né? Então, ele vai contar a história da jagunçagem, vai trazer essa essência, esse espírito do homem interiorano. Vai ter momentos incríveis em que ele vai trazer elementos da cultura propriamente típica, primitiva daquele nicho sociológico, a rapadura, a comida típica, a própria questão da descrição dos cenários, né? E os tiroteios, né? Há sempre uma questão de tiroteios, de perseguição, da jagunçagem, a vida na jagunçagem, a relação conflituosa e, digamos assim, delicada entre os moradores das vilas e a jagunçagem quando passava, né? Pois uma vez que eles eram uma força armada poderosa, isso criava nos moradores pacíficos a necessidade de subserviência em relação aos jagunços e toda a questão delicada, e ainda bem que eles tinham alguma espécie de código de honra, pois senão certamente seria uma selvageria completa a passagem dessa jagunçagem pelas vilas e cidades, né? Então, diria, uma obra que traz essa curiosidade sobre o estado primitivo que é comum a qualquer formação urbana, né? Antes de ter uma urbs propriamente dita, você tem realmente disputas de tribos e clãs que reivindicam cada um poder, e muitas das vezes é estabelecido uma espécie não há propriamente uma paz definível, o que há é uma disputa de poderes para se definir ali como que será essa ordem estabelecida. Tudo isso dentro de um cenário tipicamente brasileiro, tipicamente interiorano, muito rico, uma cultura primitiva. Então, logo, uma obra realmente, no mínimo, deliciosa e muito interessante de ser lida. Recomendo demais. E para você que me assiste, quero agradecer muito a quem curte o canal, compartilha, comenta, e quem também participa lá dos grupos de Facebook, ou que me segue no Instagram, enfim. Agradecer muito também, sobretudo a quem colabora e viabiliza financeiramente com esse canal, porque nós dependemos, inclusive, desse apoio, dessa ajuda, seja para obter tempo para poder estudar, seja para comprar livros, comprar equipamentos, trabalhar, editar, tudo isso nos onera de alguma forma, e realmente é graças a vocês aí que colaboram financeiramente com o canal que nós podemos dar continuidade. No mais, recomendo que leia aqui o campo de descrição do vídeo e não me alongar muito mais. Espero que tenha sido interessante e prazeroso esse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura. Participe, você vai adorar!
No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.